Fala aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao nosso canal Jiu-Jitsu em Foco. O tema de hoje a gente vai falar sobre o sistema de graduação dentro do Jiu-Jitsu. Quanto tempo se leva da faixa branca à faixa preta? Então vamos começar falando sobre a graduação infantil. Dentro das faixas infantis, que é considerado desde 4 anos de idade, que é a idade inicial normalmente, até as idades do infanto juvenil, que é 14, 15 anos. O infanto juvenil termina exatamente aos 15 anos de idade. E quando o atleta completa os 16 anos, ele passa a ser juvenil. Então a gente vai falar primeiro sobre o infanto juvenil. O infanto juvenil ele tem as seguintes faixas dentro do seu sistema de graduação. A primeira faixa, faixa branca, que é igual para o juvenil e o adulto. Faixa branca. Depois da faixa branca tem a faixa cinza. Depois da faixa cinza, a faixa amarela. Depois da faixa amarela, faixa laranja. Depois da laranja, a faixa verde. Esse é o sistema de graduação do mirim até o infanto juvenil. Essas são as faixas possíveis para essa faixa etária. Porém, o jiu-jitsu há décadas atrás era um esporte majoritariamente adulto. Então, a maioria dos seus praticantes já começavam no jiu-jitsu adulto, quando muito ali no juvenil, com 16, 17 anos. Por ser um esporte que era considerado muito truculento e não tínhamos ainda a bagagem didática e as possibilidades de desenvolvimento que a gente encontra hoje nessa arte fantástica, as crianças eram seguras e muitas vezes os seus pais, por não conhecerem, não matriculavam seus filhos. Hoje, bem pelo contrário, o jiu-jitsu tem se tornado uma das modalidades que mais cresce no âmbito esportivo. E as categorias infantis ajudam a alavancar esse mercado do jiu-jitsu. Então as crianças hoje, mais cedo do que nunca, começam no jiu-jitsu. Problema que foi solucionado de maneira muito simples. A gente tinha apenas 4 faixas para graduar o aluno: cinza, amarela, laranja e verde. Então, imagina, uma criança começava a treinar jiu-jitsu com 4 anos de idade, então até ela completar 16 anos de idade, eu só poderia graduá-la 4 vezes. Isso era muito ruim para nós professores. Por quê? Porque o aluno precisa de incentivos e a graduação é também uma forma de incentivar e motivar o seu aluno. Então, a gente precisava de um mecanismo que nos desse condições de manter esse aluno motivado por mais tempo, e a graduação era uma ferramenta ineficiente nesse aspecto. E aí, foi criado um sistema de graduação que subdividiu essas faixas, que são chamadas faixas coloridas, em 3 etapas para cada faixa. E agora, ao invés de termos nas categorias infantis 4 faixas apenas, nós temos 12 faixas. Isso mesmo, porque cada uma se subdividiu em 3. Então agora, dentro de cada uma dessas faixas coloridas, nós temos as seguintes divisões: faixa cinza com uma lista branca, faixa cinza lisa, faixa cinza com uma lista preta, faixa amarela com a lista branca, faixa amarela lisa e faixa amarela com a lista preta. E isso se repete para a faixa laranja e para a faixa verde. Agora, a gente consegue pegar uma criança de 4 anos de idade e consegue mantê-la motivada dentro do nosso sistema de graduação, e aí isso vai depender muito do professor, porque dentro dessa faixa etária, entre 1 e 15 anos de idade, não tem tempo pré-estabelecido para que um aluno seja graduado. Ele pode ser graduado de branca a verde, ou ele pode ser graduado seguindo todas as etapas que eu acabei de citar. E isso está sob o crivo do professor.
qual é a diferença entre o adulto e as categorias infantil e infanto-juvenil. Entenda que existem tempos determinados para cada graduação. E aí a gente vai falar sobre quais são elas na fase adulta. Na verdade, a gente passa a contar a partir do juvenil, 16 e 17 anos. Ele começa na faixa branca, normal, assim como a criança. E a próxima graduação dele, ele não passa pelas faixas coloridas. A segunda graduação dele vai ser a faixa azul. Qual é o tempo determinado pela CBJJ e IBJJF para a transição de branca para azul? Não tem tempo determinado. Mais uma vez, isso está sob a responsabilidade do professor. E eu diria que a faixa branca é uma faixa de introdução. Existem pessoas, e hoje, muitas competições que o faixa branca pode participar, até competições grandes, e muita gente acaba segurando o aluno faixa branca por mais tempo, para que quando ele chegue na faixa azul, o atleta, o competidor, ele chegue lá melhor preparado para aquela graduação. E isso é super normal. Porém, existem também os professores que aceleram demais esse processo, mas isso é uma avaliação pessoal e ele está sob respaldo, porque não tem um tempo determinado entre a branca e a azul, beleza? Faixa azul, na minha opinião, é a graduação que é um divisor de águas na vida de todo praticante de jiu-jitsu. Mais de 70% das pessoas que saem, que deixam de praticar jiu-jitsu, elas abandonam justamente nessa faixa. Meu amigo, é completamente hostil esse ambiente da faixa azul. Porque enquanto você é faixa branca, todo mundo quer te ajudar, todo mundo quer te auxiliar. Os seus pares estão ali torcendo por você, as faixas brancas igual a você, o graduado está tentando te ajudar. Mas quando você chega na faixa azul, os faixas brancas querem acabar com a sua vida. E quando você chega na faixa azul, o faixa roxa passa a não querer te ajudar muito mais. E aí, por esse motivo, é uma faixa de teste mesmo. E o tempo mínimo entre a faixa azul e a faixa roxa é de 2 anos. Tempo mínimo estipulado pela IBJJF e pela CBJJ. Faixa branca para faixa azul não tem tempo determinado. Faixa azul para faixa roxa, 2 anos. Faixa roxa para a faixa marrom. O tempo mínimo de permanência na faixa roxa é de 1 ano e meio, ou seja, 18 meses. Existem pessoas que vão ficar um pouco mais, por N motivos, mas o tempo mínimo é 1 ano e meio. Não existe possibilidade de transição da faixa roxa para a faixa marrom com menos de 1 ano e meio de faixa roxa. Faixa marrom, talvez a faixa mais confortável para se usar. Porque o faixa marrom, quando você fala para alguém que é faixa marrom, sou faixa marrom de jiu-jitsu, a pessoa vai falar assim, caramba, teu faixa marrom, qual é a próxima faixa? Aí você fala assim, faixa preta. Puxa, brother, faixa preta, então tu é quase faixa preta, tu é o bichão mesmo, hein? Mas quando você fala que é faixa preta, o cara fala faixa preta, mas faixa preta mesmo não é aquela do mestre, né, o professor? Já é questionável. Então a faixa marrom, você tem um tempo mínimo de 1 ano, 12 meses de permanência nela para que você alcance a tão sonhada faixa preta. Você precisa fazer um curso de primeiros socorros e precisa fazer o curso de regras e arbitragem e ser aprovado nesse curso para então fazer a sua requisição da faixa preta. Algumas outras instituições não exigem de você, faixa preta, tais cursos. Porém, eu acho particularmente que são fundamentais a partir da faixa roxa. Faixa marrom, então, indiscutível que todo praticante de jiu-jitsu deva ter conhecimento sobre esses 2 temas, primeiros socorros e regras e arbitragem. E é isso, galera. Esse foi o nosso bate-papo aqui sobre graduação desde as categorias mirim, infantil, infanto-juvenil e juvenil até chegarmos aqui na tão sonhada faixa preta. Tem mais alguma curiosidade? Conhece alguém que se graduou faixa preta antes desse tempo mínimo? Algumas pessoas vão demorar um pouco mais,
algumas pessoas vão demorar muito mais do que isso. O importante é que você nunca desista, nunca pare de treinar. Tamo junto, galera. Curtiu o vídeo? Clica aí no joinha, compartilhe o vídeo. Se não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Grande abraço, até o próximo vídeo, porque aqui o Jiu-Jitsu está sempre em foco. Os